Olá, estou eu aqui trabalhando como de costume, estou criando uma arte e me veio uma palavra na minha cabeça sobre a importância de nós estarmos preparados, ou melhor, se preparar para o próximo passo, para o próximo nível, né? E eu não sei como que está a sua vida hoje, eu não sei se você está se preparando para algo, eu não sei o que está faltando. A única coisa que eu falo para você hoje é: se prepare. Você pode estar passando por algo muito bom na sua vida. Mesmo assim, você precisa se preparar para o próximo passo. Você pode estar passando por um momento de aflição. Mesmo assim, você não pode parar, precisa se preparar para o próximo passo. Porque nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Às vezes, coisas contrárias acontecem na nossa vida para que nós venhamos olhar com um olhar da fé, um olhar espiritual e entender que nós podemos fazer algo melhor. Você já parou para se perguntar que algumas coisas deram errado na sua vida porque você precisava agir? Ou melhor, agora tá tudo bem na minha vida. E já parou para pensar que do nada as coisas viraram de cabeça para baixo? Tanto para quem tá bem como para quem tá mal, precisa se preparar. Eu estava meditando em uma palavra que está no livro de 2 Crônicas, o capítulo 14, o versículo 6 e 7 diz assim: fala a história do rei Asa. E diz assim: edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos esta cidade e cerquemo-la de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-lhe repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Eles estavam se preparando para o próximo passo. E o primeiro passo da preparação é buscar o Senhor. Não adianta eu buscar muitos clientes, não adianta eu buscar ter tudo nessa vida se a presença de Deus não estiver comigo. E consagrar os meus planos ao Senhor, esse é o primeiro passo para que eu venha ter uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade. Quando eu falo prosperidade, eu nem estou falando de dinheiro, porque tem muitos que têm muito dinheiro e não tem mais a presença de Deus. E quando você não tem mais a presença de Deus, você começa a trabalhar com a sua força e você fica tão cansado a ponto de você não dar conta de nada. Então aqui essa palavra fala que o rei Asa, ele se preparou. Ele estava vencendo e ele estava se preparando para o próximo nível. Então isso veio falar fortemente ao meu coração. Eu posso até trabalhar, mas eu preciso me preparar antes. Eu posso até estar com muito dinheiro na minha conta, mas eu preciso estar preparado. E se o dia mal vier, eu preciso estar pronto. E se eu estiver no dia mal, eu preciso me preparar para o próximo. Depois disso, na palavra fala que Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá e 280 mil de Benjamim, que trazia escudo e atirava arco. Todos esses eram varões valentes. Mas a palavra mais para frente fala que o inimigo tinha um exército de milhares. O exército era grande. Mas a palavra de Deus também fala que Asa venceu porque ele clamou ao Senhor. A importância de se preparar antes não é dizer que o dia mal não vai chegar. Ele vai chegar. Mas quando você se prepara antes, Deus ele te dá a vitória. Porque ele viu todo o seu esforço. Mas que nós possamos buscar esse Deus em primeiro lugar. Porque todas as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Ele nunca vai te deixar sozinho porque Ele está com você. Aí você vai ler um pouco mais à frente, aí você vê que aquele mesmo rei Asa, que orou ao Senhor, que pediu para se preparar antes, para colocar portas e ferrolhos, que era temente ao Senhor, que fazia o que era reto, que agradava aos olhos de Deus, no meio do caminho ele faz aliança com outra pessoa, com o exército inimigo. E isso não ficou legal para o Senhor. Deus ele não se agradou daquilo que ele tinha feito. Aí você vê, olha ao final. No versículo 12 diz assim: e caiu Asa doente de seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Asa ficou doente, mas ele não teve nem vontade de buscar ao Senhor. Ou seja, continue se preparando para chegar no próximo nível.
mas não pare no meio do caminho. O mesmo rei que foi abençoado, que orava ao Senhor e o Senhor dava vitória para ele, no meio do caminho ele morreu e não teve coragem de buscar o Senhor. O mesmo que teve êxito, no final morreu com uma enfermidade. Ele não, em nenhum momento ele pensou, o mesmo Deus que me deu vitória com um exército numeroso, ele poderia também me curar dessa enfermidade. Mas não, ele preferiu se aliar ao outro lado. Ele não confiou no Senhor. E por não ter confiado no Senhor, ele se preparou antes, mas o final dele não foi legal. Então, o que eu falo para você nesse dia, para mim e para você, continue se preparando, mas não deixe jamais que a sua confiança seja em você mesmo, porque somente o Senhor pode te dar vitória. E para finalizar, veja de onde você caiu e levante-se, porque a palavra diz que Deus tem bênçãos, Deus tem uma coroa para aqueles que se levantam, mas para aqueles que continuam caídos, no seu orgulho, na sua soberba, a palavra fala que haverá choros e ranger de dentes no último dia. Então Deus, Ele é misericordioso, Ele te dá uma chance. Todos os dias. Então quebra o orgulho, quebra a soberba. Se prepare. Porque não adianta você ter construído muros, você ter colocado portas e ferrolhos lá no passado e hoje você está se aliando ao exército inimigo. Não adianta. O mesmo Deus que te deu êxito lá quando você não era nada, é o mesmo que vai te dar êxito agora quando você é poderoso. Não adianta você conquistar o mundo e perder a sua alma. Então que você reflita nesse dia, se prepare para o próximo nível, mas não deixe que o próximo nível tire você da presença de Deus. Volte a orar como você orava. Volte a buscar como você buscava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Não esqueça dessa receita. Sem a oração, sem o jejum, sem a palavra, você não vai ter êxito. Lembra do povo que carregou a arca nas costas? Lembra do povo que carregou a arca na carroça? Não retire os marcos antigos. Busque. Lembre-se. Se olhe no espelho e veja que antes você tinha aquele brilho e seu brilho se perdeu. Não esqueça disso. A presença de Deus vale mais que todas as coisas. Deixe o que tiver que deixar. Quebra o que tiver que quebrar. Mas volte ao primeiro amor. Jesus, Ele te espera de braços abertos.